A última rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia não trouxe avanços concretos para uma resolução do conflito, mas houve uma troca de documentos nos quais Moscou e Kiev apresentaram detalhadamente as suas propostas e condições para pôr fim à guerra. E o ponto de maior entrave e obstáculo para a paz é a questão territorial. De um lado, uma das principais exigências da Rússia é a retirada das tropas de Kiev das 4 regiões ucranianas anexadas por Moscou durante o conflito. A Ucrânia, por sua vez, demanda que, em primeiro lugar, seja adotado o cessar-fogo pleno como um pré-requisito para quaisquer negociações de paz. Paralelamente às negociações, a guerra sofre uma grave escalada, com a Rússia intensificando os bombardeios na Ucrânia nas últimas semanas após os ataques que Kiev realizou em território russo às vésperas das negociações em Istambul. Neste contexto, dias depois, a rejeição russa à proposta ucraniana ficou evidente na fala do presidente Vladimir Putin. Em todos os lugares e sempre durante conflitos armados, infelizmente civis sofrem. Mas o que aconteceu em Briansk, na região de Briansk, foi um ataque deliberado contra civis. De acordo com todas as normas internacionais, tais ações são chamadas de terrorismo. Ao mesmo tempo, eles pedem a suspensão das hostilidades por 30 a 60 dias. Há convocações para uma reunião de cúpula. Mas como tais reuniões podem ser realizadas nos dias de hoje? O que há para discutir? Quem negocia com aqueles que dependem do terror, com terroristas? Outros pontos dos documentos apresentados pela Rússia nas negociações propõem a neutralidade da Ucrânia, ou seja, a não entrada do país na OTAN e a proibição de qualquer atividade militar de outros países no território da Ucrânia. Moscou também propõe a limitação das forças armadas ucranianas e a suspensão das sanções contra a Rússia como forma de resolver o conflito. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o documento russo sobre a resolução da guerra como um ultimato. Porque os russos entenderam que isso era um ultimato e que nem o lado ucraniano, nem ninguém o levaria a sério, pois era um ultimato. Em outras palavras, não era um memorando de entendimento. Um memorando de entendimento deve envolver duas partes, não apenas uma fazendo exigências. Portanto, não pode ser chamado de memorando. É, afinal, um ultimato. As diferentes posições entre Rússia e Ucrânia sobre a questão territorial revelam que, apesar da retomada das negociações, a paz ainda está muito distante. Para a pesquisadora de política russa e doutoranda em ciência política da USP, Giovana Branco, há uma profunda incompatibilidade entre as demandas de Moscou e Kiev. Os memorandos apresentados nos processos de negociação entre Rússia e Ucrânia, que aconteceram nas reuniões que foram na Turquia nessas últimas semanas, nos mostram não só duas formas diferentes de olhar para esse conflito, mas também incompatibilidades que vão realmente ferir os processos de negociação, já que eles não criam um espaço de barganha possível entre as partes. Por um lado, a Rússia diz que quer manter a legitimidade sobre todos os territórios ocupados no leste ucraniano, incluindo a Península da Crimeia, que já foi anexada em 2014. E a Ucrânia, por outro lado, diz que não vai reconhecer isso, que quer a integridade do seu território, restabelecendo as suas fronteiras pré-2014, então incluindo também essa península que a Rússia diz que é dela já legalmente desde esse ano. Enquanto o impasse sobre o conflito se arrasta, a Rússia mantém o seu avanço no campo de batalha e acelera a sua ofensiva em várias direções da linha de frente, tomando controle de novos territórios, em particular na região ucraniana de Sumy. Mais recentemente, em declaração à imprensa, o assessor do presidente Vladimir Putin e chefe da delegação russa nas negociações com a Ucrânia, Vladimir Medinsky, ameaçou a Ucrânia de perder mais territórios, caso o país recuse buscar um acordo para encerrar a guerra. Para Giovana Branco, a ofensiva russa está relacionada com um impasse nas negociações. Então nós temos, na verdade, duas visões muito diferentes sobre esse conflito. E as condições para acabar com a guerra são, no mínimo, incompatíveis, já que a Rússia tem também enfrentado outros avanços no campo de batalha. Desde que esses memorandos foram entregues, a Rússia vem fazendo avanços significativos na região de Sumy, que até então não era um dos principais alvos das ofensivas russas.
Então a gente pode deduzir por esses documentos e também por todo o processo de negociação que a atual estratégia da Rússia nesse conflito tem sido de pressionar a Ucrânia ao máximo, testando os limites ucranianos, mas também os limites dos parceiros ocidentais, já que a Rússia parece o tempo todo elevar o seu tom, elevar o nível de ameaças e escalar a violência justamente para provocar uma reação no Ocidente, para ver até quando esses países vão continuar apoiando a Ucrânia e, principalmente, até quando o governo ucraniano vai se manter estável internamente.